Olá, nosso abraço a todos. Estamos voltando a conversar com vocês sobre, na sequência daquele tema que já falamos no vídeo anterior, falamos sobre a crise mundial, sobre pandemia, sobre pestes e vários temas que você acompanhou no vídeo anterior. Agora vamos falar sobre um outro tema também, não menos importante, mas na sequência daquele assunto, na sequência do mesmo tema, relacionado à pandemia, que gera muita polêmica, muita situação, e nós temos vivido isso no dia a dia, pessoas que sofrem do que nós vamos falar agora exatamente sobre isso. Eu quero que você tenha, através desse vídeo que você está assistindo agora, vitória contra o medo e a preocupação e a ansiedade. E eu vou conversar com vocês sobre esse tema, a vitória contra o medo e a preocupação, que é um tema muito presente, muito atual. Muitas pessoas têm vivido esse drama muito sério do medo, da ansiedade, da crise, pânico. E isso tem abalado muitas vidas em função da pandemia. As clínicas de psiquiatras e psicólogos estão lotadas de pessoas que estão se tratando em função do pânico que foi criado em função da pandemia. É um tema realmente relevante que nós não podemos desconsiderar. É um tema que sempre existiu, mas que tem realmente necessidade de que nós abordemos isso neste momento, em sequência ao tema que nós já estamos falando. Certa vez alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são os nossos maiores inimigos. E recentemente eu li uma lenda muito interessante, fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ele a colocou do seu lado e, enquanto seguia um viajante, reparou bem na expressão facial dela e, assustado, perguntou: "Quem é você?" A velhinha respondeu: "Eu sou a dona Cólera." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela convenceu a levá-la junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la. E acrescentou: "Eu o encontrarei em 2 dias. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar." Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que lhe dera carona para a cidade começou a procurá-la. Quando a encontrou, levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou: "Você prometeu que não mataria mais do que 5 pessoas, mas você matou 120 pessoas, morreram 120 pessoas. Mas ela o deteve dizendo: "Eu cumpri minha promessa, só matei 5. Foi o medo que matou as outras." Então, amigo, essa lenda é uma parábola verdadeira da vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitos morrem, são dominadas pelo medo. Muitas pessoas morrem porque são tomadas demasiadamente pelo medo. Quando encaramos o futuro com ansiedade, esperamos o pior, em vez de guardar o melhor com expectativa. Somos tomados por um sentimento paralisante. Desde o nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente. O sistema imunológico fica diminuído. A nossa força fica diminuída, diminui nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo comum. O medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Na verdade, etimologicamente falando, se você pesquisar a palavra medo e depressão, elas estão muito relacionadas. E quando nós falamos sobre medo e depressão, a palavra depressão quer dizer sufocar, como se alguém sufocasse sua garganta, porque está relacionada a isso. O medo traz, de alguma forma, a depressão, que acaba sufocando de um jeito ou de outro. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém
isso de decorrência de alguma ameaça, de algum medo, situação de perigo e algo aparentemente inevitável. Aprendemos que com essa pandemia, ele incutiu o medo no coração do mundo inteiro. O mundo ficou com medo. O mundo ainda está com medo. O mundo ainda está temendo e não sabendo o que acontecerá amanhã. Porque isso não parou, isso continua. As pessoas passaram a temer cada indivíduo com quem se encontrasse, ou poderia se encontrar na cidade, ou que pudesse ser portador de uma doença. As pessoas ainda estão evitando o contato pessoal, estão evitando encontros, estão evitando ambientes, tudo em função do medo, em função da pandemia. Qualquer tosse pode acender um alerta de quem está perto. Espirros, o que acontece? Faz acelerar o coração daqueles que estão por perto, não é verdade? Qualquer tosse vai acender um alerta para quem está perto. Espirros, tudo isso. Muitos se perguntam o tempo inteiro: será que eu peguei esse vírus? E se eu estiver infectado? E qual é a minha sentença? E qual é o problema para tudo isso? Bom, vocês têm acompanhado dia a dia o resultado de quantos pereceram, quantos perderam suas vidas e quais as sequelas, mesmo daqueles que se recuperaram dessa doença. Então, é algo realmente que avassala e traz constrangimentos e medos. E como lidar com isso? A pergunta é essa: como nós vamos lidar com o medo? O que pode nos livrar dos nossos piores temores? Ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta, amigo, mais de 3.000 promessas que evidenciam o amor de Deus e o cuidado de Deus para com a humanidade. Muitas delas são especificamente animadoras em tempo de crise. Quando nos apegamos às promessas divinas, nós ficamos cheios de esperança ao enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo, amigo, nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquele que disse: de maneira alguma eu deixarei você ficar de fora e nunca jamais o abandonarei. Não é o que está escrito? Uma das mais belas histórias da Bíblia sobre a superação do medo é o relato por vezes esquecido do Antigo Testamento, quando o rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. A intenção do monarca era capturar o profeta israelita Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta Eliseu. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Então os sírios levantaram todas as forças que puderam reunir de seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Quando o servo de Eliseu, Geazi, acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo com centenas de carros e cavalos, ele foi tomado pelo medo, diz a palavra de Deus. As preocupações encheram o seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta e disse: ah, meu Senhor, o que faremos? E a resposta de Eliseu foi clássica. Eu gosto muito dessa resposta dada ao profeta Eliseu. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envoltos pelo medo. Algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso é importante, é lindo quando nós lemos isso na palavra de Deus, que nós encontramos lá em 2 Reis 6:15, para quem quer estudar e conhecer melhor esse assunto. Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono, tinha uma solução para os problemas mais difíceis. Era capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Eliseu orou para que seu ajudante visse o que ele estava enxergando. Eliseu enxergava o exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de cegueira. Então Eliseu e seu servo escaparam, porque eles foram acometidos de uma cegueira e não perceberam
a hora que eles saíram. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar dos nossos piores medos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, amigo, o medo vai nos dominar. Com o olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode se manifestar, mas não poderá nos impactar e muito menos nos incapacitar. A resposta ao medo incapacitante não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir, a despeito de como nos sentimos. Ao nosso lado temos alguém maior do que temores, do que preocupações e ansiedades. Ele tem soluções práticas, reais e simples para os nossos problemas. O reconhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além de seus temores e você enxergará Cristo que cuida de você mais do que você imagina. Eu quero lhe falar agora sobre um tema interessante, a relação da fé com o medo. Eu quero lhe contar uma outra história muito interessante. É uma história sobre como vencer o medo e substituí-lo pela fé. Ela ocorreu numa tempestuosa situação no Mar da Galileia, que inclusive eu conheci, fiz a travessia do Mar da Galileia, saindo de Galileia para Tiberíades. E foi muito importante conhecer a realidade daquele mar, um mar que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e aproximadamente 13 quilômetros de largura, e às vezes ventos fortes sopram, provocando rapidamente uma torrente de fúria impetuosa, porque acontece que naquelas águas do Mar da Galileia, eles estão ali pressionados pelas montanhas de Golã, e eu pude presenciar isso lá pessoalmente, e uma frente fria que vem dos montes, do monte mais próximo que está ali, que é o monte mais alto que está lá no pico do monte tem gelo. E quando aquela frente fria desce e passam pelos canais das montanhas de Golã, encurraladas pelas montanhas de Golã, encontram a frente quente que vem do Mar Morto, gera uma tempestade de vento. A tempestade que aconteceu com os discípulos não foi tempestade simplesmente de mar alto por circunstância diferente, não, foi tempestade de vento que acabou levantando realmente um grande, pode dizer, movimento das águas, que acabou causando todo aquele medo, aquela ansiedade com os discípulos. Os discípulos o atravessavam em uma noite estrelada, estavam acostumados, eles conheciam o mar que estavam atravessando, eles estavam desfrutando as almas calmas, e de repente a Bíblia diz que nuvens escuras cobriram o céu. Evidentemente o vento agitou as águas, como nós falamos, a frente fria com a frente quente do Mar Morto gerou realmente vento forte que levantou as águas. Gigantescas torrentes de água se chocaram contra o barco. E o Evangelho de Mateus relata o caso da seguinte maneira: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6. A travessia em 2 ou 3 horas, mas lutaram contra o vento e as ondas por 8 longas horas. Sentiam-se fadigados, cansados e exaustos. Era como se não conseguissem mais lutar. As suas forças tinham se esvaídos. Eles haviam saído de uma situação muito interessante. Os discípulos haviam presenciado um dos milagres mais importantes e sobrenaturais que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Então eles estavam felizes por terem presenciado esse ato de Jesus, esse milagre de Jesus. E eles estavam muito alegres, felizes, mas Jesus queria testá-los.
Foi uma situação pedagógica. Jesus queria que eles aprendessem com a tempestade da vida, que aprendessem que as coisas que eles teriam que enfrentar dali para frente não seriam nada fáceis. Jesus estava treinando, ensinando os discípulos de forma pedagógica para que eles acostumassem a conviver com medo e com perigo, mas que tivesse a fé para segurar e para resistir contra tudo isso. E quando eles estavam afastados de Jesus, vendo a situação e sentindo o vento contrário, que a Bíblia diz que sentindo o vento contrário, eles tiveram medo. O medo começou a fazer o quê? Começaram a ver os fantasmas. A Bíblia diz que no momento em que eles sentiram o vento contrário e começou a subir as ondas, eles começaram a ter medo e ver fantasmas. Tanto que Jesus vinha sobre as águas e eles não enxergaram Jesus no meio da tempestade. Eles não enxergaram que era Jesus que vinha sobre as águas para lhes orientar e para lhes ajudar. Mas eles enxergaram no meio da tempestade apenas Jesus caminhando sobre o mar. Não é assim às vezes na nossa vida? No meio da tempestade nós não conseguimos enxergar Jesus, nós só vemos gigantes, tempestades, e o medo nos rouba toda a fé necessária para confiar nele. É isso que nós precisamos entender. O medo apaga, o medo diminui, o medo desestrutura, derruba a sua fé. Mas quando você tem a fé firmada em Jesus, você deixa de ver gigantes e de enxergar tempestades, mas você começa a enxergar Jesus no meio da tempestade, estendendo a sua mão como estendeu para Pedro. Pedro não reconheceu Jesus no primeiro momento, mas no momento em que eles disseram que era um fantasma, Jesus disse: não tenham medo, sou eu, medroso, sou eu. E ouvindo a voz de Jesus, Pedro então que alimentou a sua fé, disse: mestre, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus assim o permitiu. E quando Pedro começa a colocar o seu primeiro pé, seu pé direito sobre as águas, ele começa a sentir novamente a água gelada, mas ao mesmo tempo a fé fortalecida por Jesus faz ele sentir o seu pé apoiado, como se ele estivesse andando sobre um asfalto. Que coisa linda, coisa maravilhosa. E ele tira o seu outro pé de dentro do barco e desce e começa a andar sobre as águas como se estivesse andando no asfalto a qualquer momento da sua vida. Naquele tempo não tinha o asfalto, mas tinha terra firme, como se ele estivesse andando em terra firme. E ele estava agora seguro, mas a Bíblia diz que novamente Pedro, sentindo o vento contrário, teve medo e começou a afundar. É o medo que nos afunda, é o medo que nos leva para baixo, é o medo que quer nos afogar, é o medo que quer nos diminuir, mas nós temos que vencer esse gigante, o gigante do medo, que anda hoje assolando a humanidade, enchendo as clínicas de psicólogos e psiquiatras. Você precisa vencê-lo, você precisa vencer esse gigante, você precisa abraçar o que há de mais lindo e maravilhoso em nossa vida com Jesus, que é a fé. Eles estavam cansados, exaustos, parecia que não conseguiam mais lutar. Mas, amigo, há momentos da vida em que a batalha é ferrenha, a tempestade nos assola ao redor e nos sentimos tão exaustos como o conflito que imaginamos ser até incapazes de continuar o combate. E é nesse momento que chega a boa notícia. O que Jesus está fazendo, ele começa agora a dizer, como disse para os discípulos: não tenho medo, sou eu, não tenho medo. Como disse para Pedro: Pedro, vem cá, Pedro, por que duvidastes? Estava indo tão bem, Pedro. A fé que te sustentou até aqui, continue crendo, Pedro. Não seja incrédulo, mas seja crente. Pedro, não seja incrédulo. Essa é a mensagem de Jesus ainda para aqueles que têm medo. Não seja incrédulo, mas tenha fé. O que Jesus está fazendo enquanto isso, onde ele estava durante aquela luta tão acirrada, ele estava orando pelos discípulos, ele estava velando por nós. Sim, ele pedia ao Pai que lhe aumentasse a fé, que os fortalecesse para enfrentar as tempestades da vida e que lhe concedesse a experiência e a coragem para prosseguir no ministério que eles teriam que seguir dali para frente. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam. A cruz estava se aproximando e a tempestade que atravessavam naquele momento aumentaria a fé dos 12 discípulos para o que viria dali para frente. Era algo pedagógico. E na nossa vida
todas as dificuldades, todas as doenças, todas as nossas crises existenciais, todas as situações que nós passamos, entenda, são pedagógicas. Elas querem nos fazer e irão fazer melhores. Nós precisamos aprender a conviver com isto para que nos tornemos mais fortes. Na tempestade da vida que enfrentamos todos os dias, Jesus está nos preparando para crises maiores que assolarão o nosso mundo daqui para frente e no futuro. Os discípulos viam a tempestade, Jesus enxergava os discípulos. Os olhos deles estavam fixos nas ondas, os de Jesus estavam fixos nos discípulos. Para os discípulos, tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Em meio à tempestade da vida, seus olhos estão sobre nós. Quando trovões ribombam e as ondas crescem, Ele continua a ser poderoso para nos salvar. Sim, nos salvar das trevas. Ele é a luz da vida que ilumina o nosso caminho a cada momento. Nos versículos 26 e 25, as Escrituras dizem: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, conforme falamos, que era um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas a palavra no grego que diz medo, traduzido para todos nós, no verso 26, ele é extremamente forte. É uma tradução mais adequada que poderia ser chamado de aterrorizadora. Aquele medo aterrorizador. Esse é o problema. Porque às vezes o medo é dado pela própria natureza por Deus para que a gente fuja do mal. Mas aquele medo que os discípulos estão vivendo ali é aquele medo que às vezes nos assola, aquele medo que tenta nos jogar para baixo, para nos diminuir, para tirar a coragem. E esse problema eles viveram lá. Esse é o problema. Os discípulos temiam o que não conheciam. Viram que imaginavam ser um fantasma. E a crença, como vocês sabem, em espíritos maus, era comum na Palestina no primeiro século, como foi ao longo dos anos, até em nosso meio, quando nossos avós, bisavós falavam sobre assombrações, sobre medos, sobre fantasmas. Essa lenda sempre existiu, porque, na verdade, o medo existe aí, a partir do não conhecimento, da incerteza e da insegurança. Na verdade, o fantasma existe em nossa mente, ele é apenas mitológico, mas o medo o ressuscita, o medo o torna forte, o faz existir. Então, aqueles discípulos haviam passado anos com Jesus, inclusive apreciaram aquele milagre da multiplicação, mas nesse momento de tempestade, seus temores tomaram conta e obscureceram os seus processos de pensamento mais racional possível e o jogaram para baixo. O desconhecido, por vezes, desperta medo, e o problema é que, algumas ocasiões, prezados amigos, nossos piores medos se tornam realidade. Há quem diga: não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas você e eu sabemos que nem sempre as coisas acontecem da maneira que desejamos, não é verdade? Por isso, muitos entram no jogo e dizem: se eu tiver, e se acontecer, e se tiver isso, tiver uma doença, tiver um problema, como é que eu vou reagir se o médico disser que eu preciso começar o tratamento imediatamente? Meu marido não voltou para jantar conosco à tarde, como de costume. Já são 19 horas, ele ainda não ligou, não chegou. E se ele tiver sofrido um acidente, o que pode ter acontecido? A empresa que trabalha, que pode daqui a pouco estar em crise, o que acontecerá amanhã? A empresa em que você trabalha está fazendo um corte drástico de pessoal, e você pode pensar: e se eu perder o emprego e não conseguir pagar as contas? Não é assim que o medo trabalha? As perguntas do tipo e se, precisam abrir caminho para a voz de Cristo que proclama em meio ao mar enfurecido da vida, dizendo: coragem, sou eu, não tenho medo. Você já notou quantas vezes o Senhor diz: não tenho medo? Ao longo dos evangelhos, Jesus usa muitas vezes as expressões: não tenho medo, tenham bom ânimo. É isso que Jesus está dizendo para todos nós nesse dia. Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem nossa energia, que roubam nossa alegria e arruinam nossa saúde. O medo precisa dar lugar para a fé à medida que nos ajustamos no nosso foco. O medo é uma emoção,
Nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Elas vêm e elas vão. E com frequência nos inundam de modo, às vezes, inesperado. A fé, amigo, é uma atitude. Significa confiar em Deus como um amigo que nos ama e jamais nos causará qualquer mal. Confiança é necessário. Eu quero que você permita-me a compartilhar uma ilustração bem pessoal sobre confiança. E isso, pessoas que passaram pelo médico, problema de saúde específico, né? E várias terapias foram recomendadas pelo médico, mas de repente, quando muitos já não tinham mais esperança que teria como sobreviver a essa doença, de repente ele percebe que lá no fundo do túnel havia uma esperança para ele. Quando os médicos já não davam mais esperança, ele tinha esperança e a convicção de que seria curado. E esse amigo depois relata que mesmo estando lá naquela câmara hiperbárica, colocou a sua confiança no técnico, no médico. Ele deixou de confiar em coisas humanas, mas também começou a confiar, né, em algo muito mais do que a medicina, que é a fé que sustenta, que cura. Pedro não permitiu que os seus temores passassem por cima da fé e o fizessem perder o foco. E em meio à tempestade e às ondas enfurecidas, ele clamou ao Senhor Jesus. E ele disse: se és tu, Senhor, mande que eu vá ter contigo andando sobre as águas. A fé nos faz sair do barco. A fé nos leva a caminhar sobre as águas tempestuosas. A fé nos leva a enfrentar o vento e a chuva com os olhos fixos no Mestre. Sim, no Mestre dos Mestres. Sim, no Senhor dos Senhores, no Senhor do céu e da terra. A fé vence o medo. A fé triunfa sobre as provações. A fé supera os obstáculos em nosso caminho e nos capacita a andar sobre os mares tempestuosos da vida. Jesus respondeu ao pedido de Pedro com uma só palavra: venha. Jesus nunca diz: mantenha distância. Nunca diz: você que resolva. Jesus nunca diz: pare de me incomodar com isso. Já tenho problema demais para solucionar no mundo. Ao contrário, ele diz: venha, saia do barco, venha pela fé e caminhe sobre as águas. Venha, meus braços são fortes, você não vai se afogar. E Pedro atendeu ao convite do Mestre e saiu do barco. Aventurou-se no desconhecido com Jesus, diante dos ventos uivantes, contrário, e Pedro não permitiu que seus temores paralisassem depois que Jesus estendeu a mão para ele. Quais são os nossos maiores medos? O que mais nos preocupa hoje? Cristo é o maior de todos os nossos temores. Ele é a maior de nossas dúvidas, é o maior de nossas perguntas e nos convida a ir ter com Ele nos mares tempestuosos de nossa vida. Quando Pedro manteve o olhar fixo em Jesus, andou sobre as águas. Mas aconteceu com ele algo que também ocorre conosco com frequência nas tempestades das nossas vidas. Pedro perdeu a concentração. O versículo 30 acrescenta: reparando, porém, na força do vento, ele teve medo novamente, conforme já falamos. Então, Pedro dirigiu o seu olhar, confiou na palavra do Senhor, caminhou sobre as águas, mas quando ele concentrou-se nas ondas, na circunstância, na situação traiçoeira que se encontrava debaixo dos seus pés, ele afundou. E o conselho para você nesse dia: não olhe para baixo. Não olhe para as ondas, não olhe para a tempestade, não deixe o vento contrário diminuir a tua força, mas concentre a tua fé, o teu olhar em Jesus, nessa perspectiva de que os olhos da fé nos garante a certeza e a confiança que precisamos para que sejamos abençoados e vencedores em Cristo Jesus. Quando somos dominados pelo medo, nós afundamos porque nossa fé enfraquece e submerge. No momento em que Pedro começou a afundar no mar tempestuoso, houve apenas uma coisa capaz de salvá-lo. Não foi a sua habilidade de pescador experiente, não. Não foi seu conhecimento do mar da Galileia, nem da sua sabedoria para resolver problemas como pescador, não. Não foi sua capacidade de nadar, talvez em volta do barco como pescador. Mas quando Pedro começou a afundar,
ele gritou: salva-me, Senhor. Ele sentiu a necessidade da presença de Jesus na sua vida para lhe salvar mesmo, para livrá-lo daquela situação que ele está vivendo. Quantos hoje vivem sob a égide da doença, da crise, do desemprego, de toda a ansiedade, do medo, da angústia, e você não tem mais força? Esse é o momento de você gritar para Jesus nesse momento: salva-me. Diga: Jesus, salva-me, porque eu estou no meio de uma tempestade que está querendo me consumir. Mateus foi testemunha desse milagre. Ele escreveu com base em uma experiência em primeira mão. Mateus estava no barco observando toda aquela cena acontecer e ele relata: e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e realmente deu força para Pedro. E Pedro clamou, Jesus respondeu imediatamente. Quando Jesus se faz presente nas tempestades da nossa vida, Ele está sempre com a solução pronta e realmente Ele está aqui quando as ondas são altas e as noites são escuras e traiçoeiras. Ele está pronto para nos ajudar. Você já notou que nessa passagem há dois gritos? Um de medo e outro de fé. Quando os discípulos viram o que imaginavam ser uma aparição, de acordo com o verso 26, eles gritaram de medo. Quando Pedro estava afundando nas ondas, gritou com fé. Podemos ter confiança absoluta na realidade de que Jesus nunca se afasta daqueles que clamam com fé. Seu braço é forte para nos sustentar. Davi descreve isso lindamente. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido com a vitoriosa força da sua mão direita, conforme lemos em Salmo 20 e versículo 6. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Observe que Jesus não diz a Pedro: Pedro, onde está a sua fé? Ou Pedro, você nunca tem fé? Na verdade, o que ele disse foi: homem de pequena fé. Uma pequena fé é melhor do que nenhuma fé. Isso me lembra da declaração de Jesus em Mateus 17, 20, que disse: se vocês tivessem fé, mesmo que fosse tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vai para lá. E ele diria, e ele faria, e ele iria. Quando exercitarmos nossa pequena fé, ela fará acrescentar e crescerá e se tornará uma força poderosa que nos capacitará a caminhar pelos mares tempestuosos da vida. Pedro teve fé suficiente para sair do barco, mas não para atravessar a tempestade. Muitas vezes, Jesus permite que as tempestades da vida soprem sobre nós para aumentar nossa fé. O trabalho da fé é garantir que nossas dúvidas receberão as respostas certas da parte de Deus. Ser consumidos pelo medo ou permanecer cheio de esperança depende apenas da perspectiva com a qual enxergamos a vida. Se nos fixarmos nos problemas, nosso coração se encherá de temor. Jesus diz: olhe para mim. Por quê? Por quê? Quando olhamos para o santuário celestial, vemos Jesus e descobrimos força em suas promessas. Em Cristo encontramos confiança. Nele experimentamos paz. Jesus nos ergue acima da incerteza e da preocupação da vida. Ao seu lado, nosso coração se enche de segurança naquele que nos ama com amor eterno, imperecível, insondável, inesgotável e infinito. E isso é maravilhoso. Isso faz-nos confiar e buscar conforto em sua palavra. Acredita-se que a expressão não temas se repita 365 vezes na Bíblia Sagrada. Uma para cada dia do ano. Deus cuidou, sim, do calendário inteiro para nós e nos convida a descansar em seu amor, a confiar em sua graça e nos alegrar em seu poder. Em uma das promessas mais cheias de conforto da Bíblia, o profeta Isaías registra o tratamento poderoso de Deus para nós. Não tema, porque eu estou com você. Por que não devemos temer?
porque Jesus está conosco. Não importa o que passemos, Ele permanece ao nosso lado. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando nos deparamos com enfermidades, sofrimentos, doenças, não precisamos temer. Jesus está conosco. No mesmo livro, encontramos esta mensagem de alento maravilhosa. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vem para nos salvar. Isaías 35, versículo 4. Porque não precisamos temer? O motivo não é porque acreditamos que jamais ficaremos doentes. A liberação do medo está fundamentada na certeza da presença de Jesus. Você se lembra da ocasião que Jó sofreu com uma peste terrível que afligiu seu corpo? Em meio ao sofrimento, ele declarou confiante: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido e com seu corpo já com a sua pele normal, em sua situação já vitoriosa, ele diz: revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó tinha certeza absoluta de que um tempo melhor viria e que um dia ele veria Deus face a face. Até então, com esperança e confiança, ele era capaz de exclamar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó viveu confiante no Deus que não só prometeu estar com ele a cada momento do dia, mas também lhe garantiu que uma manhã melhor viria para a sua vida. Acreditava e confiava. Mesmo se contrairmos uma doença que pode causar morte, nossa fé deve se apegar à promessa de que Jesus voltará em breve para nos levar ao lar celestial. Assim como Jó, acreditamos que o veremos face a face. Cristo deixou estas palavras de conforto para todos nós. Que o coração de cada um de nós, como disse Jesus, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, também creem em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu lhes teria dito: pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus voltará. Naquele dia maravilhoso seremos levados às nuvens do céu e nos encontraremos com Ele nos ares. Enfermidade e sofrimento serão erradicados para sempre. Doença e morte não terão lugar na presença do nosso Deus amoroso. Um dos principais motivos para não vivermos com medo é o fato de que precisamos conhecer o fim de tudo. Sabemos que a doença não terá a palavra final. A palavra final é de Cristo. Sabemos que essa pandemia ou qualquer outra que vier, ou desastre natural, ou calamidade, ou guerra nuclear, não destruirá toda a vida do planeta. Temos a promessa do retorno de Jesus. Nós vemos fomes, vemos terremotos, vemos angústia entre as nações, nós vemos a possibilidade de um conflito nuclear, vemos a mudança climática, vemos doenças ceifando a vida de milhares. Vemos todas essas coisas, mas temos uma esperança que nos capacita a triunfar em meio aos momentos mais difíceis da vida. Há uma sensação de confiança que nos faz avançar, porque lemos os últimos capítulos da Bíblia e lá está escrito, sabe qual é o fim da história? Em Apocalipse 21, 4 e 5 diz, João escreve: e eu lhes enxugarei todas as lágrimas. Ele lhes enxugará todas as lágrimas, está escrito, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas, faço novas. E acreditamos na bendita esperança que está expresso conforme Tito diz, 2 e 3 diz, de que Cristo voltará. E nós confiamos na promessa dele.
Por isso enxergamos além e visualizamos como tudo será. Olhamos além do hoje e contemplamos o amanhã. Enxergamos além da doença e vislumbramos saúde plena. Olhamos além da pandemia que se espalha pelo ar, mas enxergamos Deus com propósito ao permitir que as calamidades aconteçam, mas Ele pronto a nos socorrer. Ele nos chama para depender completamente do seu amor, a revelar-se, para mostrar que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Certeza no mundo em que vivemos, porque Cristo é nossa única segurança. Ele é o nosso único Salvador, Redentor, Libertador e Rei vindouro. Qual é a grande mensagem que recebemos da pandemia? Nós somos chamados a acordar. Cristo está nos dizendo que este mundo não é tudo que existe. Nossa vida é frágil, nosso corpo é frágil. Muito além disso, porém, há algo melhor por vir, a glória de Deus. Existe algo pelo qual vale a pena viver. Este algo é Jesus. Permita que Ele preencha seu coração, elimine os seus temores, fortaleça sua decisão e prepare o seu breve retorno. Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, que haja paz, haja saúde, haja prosperidade, haja bênção duplicadas. Deus abençoe cada vez mais e acalente os seus sonhos, os seus desejos. Lhe dê imunidade, lhe dê muita preservação e lhe dê imunidade. Que você possa sobreviver toda crise existente em qualquer esfera da sua vida. E que você seja feliz, sabendo que Ele é o único que tem a solução para os nossos problemas. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.